Isadora. Valentim. Isadora. Eu tenho tanto amor aqui dentro dele para dar. Eu queria doá-lo para você. Então, Valentina, primeiro, obrigada por essa conversa aqui, sempre especial, ainda mais com falar de Grupo Tapa. Eu queria começar perguntando justamente, o Grupo Tapa tem 40 anos de trajetória, é um dos, sem a menor dúvida, né, um dos grandes grupos de teatro do Brasil. Vocês são também, falando em grande, um grupo grande, né, propriamente dito, são muitas pessoas, e nessa circunstância que a gente vive, vocês devem ter se, mesmo com essa carga de história, vocês devem ter se reinventado muitas vezes, e agora vocês trazem uma proposta super diferente, que é uma amostra de repertório, só que online. Eu queria ouvir de você, na verdade, que desafios são esses, e o que é a amostra de repertório? O que você pode contar para a gente? Olha, a gente está no Brasil, né? Então eu acho que se reinventar já é uma característica do brasileiro, né? Já é você lidar com o inesperado. Eu hoje eu estava escrevendo um projeto aí, eu estava dizendo, né? A gente já passou por não sei quantos planos econômicos, turbulências políticas, confisco de dinheiro. Então você está sempre tendo que dar um passo adiante em relação às coisas, né? E não é um privilégio de quem faz teatro, né? Isso é o brasileiro, quem é professor, quem é médico. Imagina quem é médico nessa pandemia, como é que não foi essa história, né? Então, o teatro é um espelho da sociedade, ele reflete o que a sociedade é, né? E é uma sociedade que está sobrevivendo, né? Então, quando a gente pega a pandemia pela frente, nós estávamos com um espetáculo em cartaz com muito sucesso, voltando gente. Tínhamos estreado um outro que tinha encerrado a temporada, mas estávamos buscando teatro para fazer em outro lugar, né? Estava voltando gente, era de todas as maneiras que há de amar. O outro era Brincando com Fogo, do Strindberg, que estava a cata de teatro. Íamos estrear em 10 dias um Picasso. Então você imagina com produção pronta, né? Figurino, cenário, tudo pronto. Nós vamos estrear no Vivo 10 dias antes de tudo fechar, né? Então, o primeiro momento é de perplexidade, você não sabe muito o que fazer. E aí nós fizemos aquela campanha do SOS Tapa. Foi a primeira coisa que a gente fez. Não foi imediata, a gente começou a pensar que nós tivemos mais de 130 depoimentos de gente que até hoje faz doações para o Tapa, né? Ou compra ingresso, ou compra DVDs de espetáculos antigos. Enfim, foi uma coisa muito impressionante, porque nós tivemos 130 e tantos depoimentos e encerramos. Nós teremos, acho que, o dobro de depoimentos ainda, se a gente quisesse esperar mais. Já chegou muita coisa depois de gente preocupada com como é que nós íamos sobreviver. Nesse primeiro momento, com o SOS Tapa, a gente tirou a boca da cabeça do leão, né? Para pensar que a gente teria uma sobrevida pelo menos por uns 2, 3 meses, e aí negociando tudo, os espaços que a gente aluga, como é que a gente pôde fazer isso. Enfim, foi uma guerra diária que eu acho que todo brasileiro teve, nós na nossa especificidade. A particularidade nossa é que a gente vive do contato presencial, né? É uma atividade que vive e precisa disso, né? Um filme é gravado, ele precisa ser visto por gente, mas ele não depende do contato diário das pessoas. O que a gente faz, a gente depende. Aí nós começamos duas coisas inteiramente diferentes, pensar em dois canais completamente diferentes. O primeiro é exatamente esse que a gente está definindo agora, né?
que começou através de espetáculo com o Sesc, com o Vivo, com a Secretaria, algumas coisas online, né? E é isso que nos fez chegar a essa ideia de fazer um repertório online. Você demorou, hein? Eu fugi. Então, a grande questão que a gente descobriu, né, é que as pessoas veem muito pelo celular, inclusive, que é uma telinha, é diferente de uma tela de televisão que você está em casa, né? Vem no carro, vem. Então, é muito importante a gente saber com que mídia a gente está lidando, tá? E é isso que a gente está aprendendo a lidar, né? A segunda vertente que a gente teve, que a gente começou a desenvolver, é uma outra coisa mais antiga, que é não reinventar a roda, né? Que é um radioteatro. Nós estamos em contato com a Rádio Cultura, já fizemos um piloto, que ainda não foi ao ar, mas estamos esperando para ver se a gente vai desenvolver uma série na Rádio Cultura. Então são duas coisas, uma coisa muito antiga, que a gente está querendo reaprender a fazer, né? Porque o radioteatro no Brasil nunca proliferou muito por causa da radionovela, né? A radionovela sequestrou o radioteatro. No resto do mundo, existem estúdios imensos de radioteatro, com chão, piso para você pisar em neve, você pisar em madeira, em ferro. Aqui é uma coisa que foi abandonada e eu digo, foi sequestrada pelo radioteatro, que acabou migrando pela radionovela, que acabou migrando para a telenovela, né? Então essa ideia do radioteatro é uma coisa que acontece de tamanho curto, reduzido, isso não proliferou no Brasil. Então a gente está lidando com isso, com dois mecanismos, um muito antigo e um muito novo, com o qual a gente está aprendendo a fazer, com o que a gente sente que quanto mais o quadro é fechado, mais é o ser humano diante da câmera, como se ele fosse devassado num close, mais interessante fica. Fantástica a sua fala, que o radioteatro e essa coisa nova que a gente ainda não sabe o nome que vai dar, mas que você bem apontou, como muitas vezes vista no celular e vista em eu estou no carro, eu estou na rua, muitas vezes ele está sendo visto em imagem, tantas outras vezes ele está sendo visto e mais ouvido do que visto, né? E Exatamente. aí essas áreas se aproximam, né? Essas experiências. Ele é um híbrido nesse sentido, né? E a gente percebe, vendo outras coisas, que quando a câmera tem muito movimento, quando as pessoas se movimentam muito, isso fica tremido, isso isso não se estabelece, né? Então é alguma coisa que eu sinto que tem que ser de curta duração, por enquanto. Ele não pode ser longo. Ele é o tempo exatamente de você estar num carro e você ouve e vê e entende mais ou menos o que está acontecendo. Portanto, não é um quadro que mude o tempo inteiro, é um quadro que tenha um tempo de fixação, né? E acho que vão aparecer outras coisas depois. Aí as coisas gravadas, que aí pode ter uma fusão de imagens, etc. Tal, né? Menos verbal, inclusive, é possível que seja, mais trabalhando com a sensação. Mas isso eu acho que é um projeto ainda futuro, para a gente ver como é que a gente vai lidar com isso, né? Cobrindo, né, a linguagem, né? É uma outra forma de clipe que eu acho que vai aparecer no meio dessa história. Mas, de algum jeito, eu sinto que tem uma proximidade que isso dá, que é quase que uma arte para ser feita em close, onde a alma tem que ser muito verdadeira, né? Volto a dizer, há uma diferença entre uma coisa gravada e uma coisa que é feita ao vivo. A coisa feita ao vivo tem um certo calor.
a coisa gravada seria fria, né? Então, eu acho que esse meio ainda não se desenvolveu com a clareza se ele quer ser frio ou quente. Quando você pega, usando a definição do McLuhan, né? Quando você pega o rádio, ele é quente, porque eu estou na boca do acontecimento. Quando você pega a televisão, ela tem edição, ela tem alguma coisa que já foi esfriada a posteriori. Então, isso com essa nova mídia, a gente ainda não sabe se ela vai ser quente, fria, ou se ela vai ser um híbrido, ela pode ser quente e fria, né? O amor não tem pressa, ele pode esperar. E aí, só para a gente concluir, fechar essa conversa, eu li que essa mostra de repertório está sendo feita lá no Teatro Aliança Francesa, né? Mas que vocês não estão presos ao palco, né? Que vocês estão usando os espaços do Aliança Francesa. Ela é gravada num teatro, mas como um estúdio, né? Como eu falei no início, não dá para a gente pensar que isso é um teatro. Porque não é um teatro. Se você colocar a câmera e botar um palco, você vai gerar uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então, tudo assim voltando à questão, né, tudo que desse período da Covid, né, mesmo quando a gente lançou a campanha, né, do SOS Tapa, a gente foi pegando depoimentos das pessoas, primeiro do círculo interno e depois foi ampliando isso, né? Gente que trabalhou conosco, mas foi tudo muito pensado. Então, essa ideia desse palco, a gente está usando um teatro com os recursos que o teatro tem, de iluminação, mas não... por exemplo, nós já fizemos, a primeira coisa que a gente fez no vivo, a gente fez do ponto de vista contrário, né? A câmera virada para a plateia. Então, abria a cortina, que significou uma coisa... teve um significado simbólico, que era como se tivesse a cortina reabrindo. Então, é usar coisas que o palco tem, mas não como um palco. Maravilhoso. É pesquisar em cima dessa ideia, né? Até hoje eu não fiz nada das montagens que a gente fez, nada que parecesse que a pessoa estava sentada na plateia, usando a luz que se usa em teatro. Isso e a gente tem conversado assim com todos os técnicos que acompanham os que a gente já fez em outros lugares, e eles dizem isso. É impressionante porque muita gente ainda não percebeu que não é para reproduzir um espetáculo de teatro nessa mídia. É outra coisa. É a partir o que sobra disso, como eu falei, é a questão do ator, né? É o ser vivo. Perfeito. Obrigadíssima. Conversa linda.